Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas da Rede UniFTC Petrolina. Vamos hoje começar essa aula da gente de introdução ao estudo de direito. Para quem não me conhece, porque o nosso vídeo está disponível no nosso canal, no YouTube, meu nome é professor Rosenberg Alencar, aliás, meu nome é só Rosenberg Alencar, professor que eu faço, além de advogado, claro. E sou professor de introdução ao estudo de direito na Rede UniFTC de Petrolina e professor de processo civil também, onde a gente se encontrará dentro em breve. Vamos hoje começar a nossa videoaula de uma série de aulas, a EAD, à distância, em razão da nossa necessidade de isolamento social para evitar a propagação e a disseminação do coronavírus que provoca essa doença tão drásticazinha, sabe, chamada Covid-19. Então, em razão do isolamento social, nós estamos na necessidade de sair do modo presencial para o modo EAD, para atender ao calendário acadêmico e às necessidades dos nossos alunos, que afinal de contas o nosso compromisso é com o aluno, é com a instituição e de fazermos o melhor possível para que possamos levar o bom conhecimento jurídico aos nossos alunos e formá-los da melhor forma possível. Então nós vamos dar início hoje às aulas de introdução ao estudo de direito. Eu quero começar falando para vocês uma coisa muito importante. É a nossa primeira disciplina, é a disciplina que a gente tem contato com o mundo jurídico. Então hoje a gente vai falar vai fazer uma análise geral sobre a ciência do direito, introdução e desenvolvimento, claro, e vamos falar sobre os aspectos históricos do pensamento jurídico, ok? Essa é a nossa ementa. A nossa ementa é um pouquinho extensiva, mas, na realidade, temos bastante tempo para poder tratar de todos esses assuntos com calma e tranquilidade e fazermos as nossas atividades e as nossas avaliações. Então vamos tocar o barco, vamos adiante. Hoje ciência do direito, introdução, depois a gente vê teorias do direito, direito e ciências afins, teoria da norma jurídica e por aí vai, e vamos nos aprofundando, introduzindo e mergulhando fundo no mundo jurídico. E o que é IED? O que é essa danada dessa IED? O próprio nome diz, é uma disciplina introdutória. É uma disciplina que faz a introdução do aluno, do estudante, do discente no universo jurídico. Ela vai fazer a sua transição de uma cultura geral que você vinha tendo desde o ensino de base, fundamental e médio, onde você estudava português você vai continuar estudando para o resto da vida, se você quer ser um operador, um trabalhador do direito. Mas você estudava História e continuará com a História do Direito, tanto é que temos essa disciplina na nossa grade. Mas você estudava Biologia, Física, Química e hoje não mais. Matemática vai ser importante para você aprender a calcular o valor dos seus honorários, certo? Ok? Então, a introdução ao estudo de Direito é uma disciplina que faz a transição dessa cultura geral do ensino médio que você teve para o ensino superior, para a sua graduação, seja primeira, segunda, terceira, não importa, o que importa é que você hoje é um estudante de direito e você é o melhor dos melhores, você é la crème de la crème, a nata da nata. Isso vai fazer de vocês novas pessoas. E a disciplina de introdução ao estudo de direito ela é importante, ela é estratégica nesse momento de início, porque ela vai te trazer um novo vocabulário jurídico, vai trazer uma visão geral do direito, vai fazer com que você abra a sua mente. Por falar em abrir a mente, eu digo sempre isso nas minhas turmas, nas primeiras aulas, eu trago uma frase de Albert Einstein que ele diz o seguinte: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E é assim, ao final do curso, vocês serão pessoas totalmente diferentes, porque o direito muda, molda uma nova visão de vida. E aí, através desses conceitos básicos, dessa visão geral do direito e do aprendizado, do elo entre os diversos ramos do direito, quando a gente começar a falar sobre o direito público, o direito privado, quando a gente começar a falar sobre o direito civil, sobre o direito do trabalho, e também sobre o direito misto, esqueci dele, sobre o direito do trabalho no caso, vocês vão ter uma nova concepção do mundo jurídico, vão aprender um novo vocabulário, conceitos básicos iniciais sobre cada um dos ramos do direito e sobre a ciência do direito em si. Vão aprender tudo o que é de essencial no direito. Essa é a função básica da disciplina de EAD. Trazer você daquele universo que você vivia para um universo muito mais amplo.
muito maior. Ok? E aí? E qual é o conceito do direito? Qual é o conceito do direito? Silvio de Salvo Venosa, ele traz uma assertiva que eu considero muito essencial nesse momento. Silvio de Salvo Venosa nos diz que nada é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo quanto definir o direito. Nada é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo quanto se definir o direito. Por quê? Porque o direito ele traz uma brigazinha entre moral, direito. E o seu conceito a gente vai ter pelos mais diversos filósofos jurídicos. Essa brigazinha, na realidade, é uma tentativa de unir o justo e o correto aos conceitos do direito, de trazer a moral para dentro do direito, de trazer o direito para dentro da moral, de fazer com que haja uma perfeita harmonização. E Miguel Reale ele diz que aos olhos do homem comum, o direito é a lei e ordem. Direito positivo. Lei e ordem. Isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. Observem só uma situação básica e fundamental. O direito ele é um conjunto de regras que estabelece limites ao convívio social. Imaginemos só, hoje possuindo essas regras que nós temos, muitas vezes alguns direitos nossos, individuais e coletivos, são violados. Imaginemos se nós vivermos numa sociedade desregrada, sem regras, sem normas. Mas só que o direito, ele traz essa necessidade para que haja a harmonia no convívio social, do estabelecimento de regras. Esse é o nosso conceito de Miguel Reale. Já Orlando de Almeida Seco traz o seguinte: o direito, portanto, há que ser tido como uma ciência social, essencialmente normativa. Ciência social, essencialmente normativa. Decorem essa parte, por favor, aprenda. Ciência social, mas não é um ramo da sociologia. Na realidade, isso já foi superado há muito tempo. O direito não é mais tido como um ramo da sociologia, nem das ciências naturais, nem nada disso, nem das ciências exatas. O direito é uma ciência autônoma. E ele diz que é essencialmente normativo, que já nos remete lá na frente ao que a gente vai ver depois, a teoria kelseniana de Hans Kelsen, que é a teoria do normativismo jurídico. Continuando o seu conceito, ele diz: posto que visa elaborar normas de conduta a serem respeitadas por cada indivíduo e voltadas para o interesse e bem-estar da coletividade. Orlando de Almeida Seco. Esse conceito dele é muito amplo, mas se você observar, todos os conceitos do direito terminam sendo voltados a essa questão da harmonização da sociedade, para que ela possa se desenvolver de forma harmônica e regrada. Essa é a função básica do direito. Quais são os possíveis significados do vocábulo direito? Venosa, Silvio de Salvo Venosa, aquele que a gente comentou primeiro naquela assertiva, ele nos diz que a palavra direito, no uso comum, é sintaticamente imprecisa. Por quê? Aí ele traz alguns exemplos. Quando você fala, por exemplo, o meu direito será protegido, ele deve andar direito, não se trata de um homem direito, ele é seu braço direito, ele estuda direito. Vocês já observaram quantas vezes a palavra direito foi empregada, dando o sentido de correto, de justo e de ciência. Ele estuda direito. E aí a gente traz outras acepções aí, que foram extraídas de algumas frases aleatórias, onde se diz: o direito não permite vingança. Aí a ciência do direito, o direito em si, o direito não permite vingança. O Estado tem o direito, a faculdade, olha aí uma outra expressão, faculdade de legislar. A educação é um direito da criança, trazendo isso como algo fundamental. Cabe ao direito, ciência do direito, estudar a criminalidade. Ela é uma mulher de comportamento direito, certo, correto, justo, para os padrões aí dessa frase, digamos assim, ok? Perfeitamente. E algumas outras aplicações a gente traz também para o vocábulo do direito. Quando a gente fala sobre norma, a gente diz que, por exemplo, as normas são elaboradas pelo Estado. E aí o Estado tem a faculdade de elaborar as normas, a gente já viu isso anteriormente. O direito com o sentido de faculdade,
a gente diz, por exemplo, que é quando se trata da possibilidade de agir. Faculdade no sentido de possibilidade de agir, o direito de exercer uma determinada atividade, por exemplo. Maria tem o direito de ser estagiária, João tem o direito de ser médico, Rosenberg tem o direito de ser professor e advogado, José tem o direito de ser engenheiro, de ser pedreiro, Joaquim, por aí vai. Então é uma faculdade, ele exerce se bem entender, se bem quiser ou não. Ok? Você escolhe, é uma faculdade. Para isso você escolhe, mas você tem que trabalhar por isso aí, vocês conhecem o caminho. O direito como expressão do justo, de justiça. Aí a gente tem o seguinte, todos têm o direito à alimentação, porque é justo, é básico, é fundamental. O direito como ciência, como ramo do conhecimento jurídico, a gente diz que é o estudo da ciência do direito, por exemplo. O direito como um fato social. O direito é um setor da vida social. O direito é um produto da sociedade. A gente vai estudar isso aí mais à frente, mas só para antecipar para vocês um pouquinho, um gostinho de quero mais, o direito é um fato social? Sim, é um fato social. Miguel Reale, ao elaborar a teoria tridimensional do direito, ele nos traz isso muito bem. E a gente vai estudar a teoria tridimensional do direito já, nesse instante. Ok? Então, por que é um fato social? Porque deriva da própria sociedade. Não é que a sociedade elabore as leis, mas a sociedade contribui para a elaboração das leis ao valorar, ao analisar os acontecimentos sociais. Então, é um produto social. Certo? E qual é a importância do direito? Qual a importância do direito? A importância social do direito. Eu trago sempre comigo uma definiçãozinha que diz que o homem é um ser gregário. Aprendi isso com uma grande professora do direito, de introdução ao estudo do direito. As palavras dela são ótimas nesse sentido, professora Edna. Quando ela diz assim, o homem é um ser gregário. Por quê? Porque o homem necessita do convívio social. O homem necessita viver em conjunto. Desde o seu nascimento, o homem já tem essa necessidade de viver em sociedade de forma conjunta. Qual é o primeiro núcleo social que o homem vive? Isso mesmo, a família. Você acertou? Família. A família é o primeiro núcleo social que o homem convive. Quando o homem nasce, ele já tem aquele núcleo social chamado família. Vamos supor que lá na frente ele resolva se tornar um eremita, se tornar um ermitão. Foi fruto de consequências de uma vida, de uma existência, de acontecimentos, de fatos sociais que o levaram a ter essa escolha. Mas mesmo assim ele viveu em sociedade durante algum tempo da sua vida. Ele não teve como se furtar disso. Ele foi obrigado a conviver. Quando era criancinha lá com os amiguinhos da rua, com os coleguinhas da escola, sim, a escola, a rua, a comunidade que você vive, a sua família, os condôminos do seu prédio, as pessoas que te circulam no teu trabalho, na tua faculdade. Todas essas pessoas constituem núcleos sociais mais diversificados possíveis e formam essa necessidade de viver harmonicamente através do estabelecimento de regras de convívio social. Então, qual a importância social do direito? O homem, por ser esse ser gregário e por se tratar disso, essa necessidade dele de viver em sociedade, ela é tão grande que é uma dependência muito grande. Nós, seres humanos, talvez, entre as espécies animais, somos talvez a mais frágil de todas. A mais perfeita criação, a mais perfeita criatura de Deus é talvez a mais frágil. Por quê? Porque desde o nosso nascimento a gente necessita de alguém para nos alimentar, de alguém para nos prover das necessidades básicas. Nem mesmo o nosso cordão umbilical, se ele não for cortado, ele fica lá até cair. E talvez quando cair, já não haja mais vida, porque a gente precisa de alguém que nos dê suporte, a mãe, o pai, sei lá, alguém, um provedor. Até mesmo da alimentação. Se vocês observarem os bezerrinhos e por aí vai, outros animais, já nascem já procurando se mover, se levantar, se locomover, agir de alguma forma. O homem evolui? Evolui. Se vocês observarem, no passado, não muito remoto, talvez há cerca de uns 30 anos, mais ou menos, ou 40 ou mais, as crianças demoravam cerca de 7 dias para abrirem os olhos. Hoje em dia elas já nascem de olho aberto, botecado assim. Daqui a pouco já nascem com o dedinho procurando o tablet, o smartphone, né, o iPhone 25. Então a sociedade evolui ao passo que a humanidade também evolui.
Essa evolução, ela é fruto de uma convivência, de um aprendizado diário e constante. Aí essa frase, que ela é uma frase contínua, ela está fragmentada apenas por uma questão de estabelecer os pontos principais. Ela diz que o homem é um ser social, pois depende do próximo para poder estabelecer um convívio social, revelando a capacidade de cooperação e ao desenvolver uma atividade que pode gerar conflitos, que, por existirem interesses distintos, provoca a necessidade de segurança e harmonia social, mediante a criação de normas que regulem a sociedade, ocasionando o controle social do Estado sobre o cidadão e as instituições por ele criadas. Então o homem, para poder viver em sociedade, ele necessita de regras. Vamos falar daquele eremita. Ele subiu o monte, resolveu se isolar lá, só ele, nem os cabritos ele não quer ao redor dele. Ele está lá, vivendo sozinho, isolado, mas mesmo ele possui uma regra de conduta, de comportamento, uma regra social para estabelecer o convívio ou o desconvívio da sociedade. Ele necessita do isolamento, ele impõe como regra o distanciamento das demais pessoas. Então isso é uma necessidade básica do homem. Ele mesmo possui regra, mesmo para poder viver sozinho. E qual é a regra? Dizer, não quero visitas, não quero outras pessoas ao meu redor. Está vendo o quanto é importante o estabelecimento de regras para que haja o convívio ou não social? Mesmo ele necessita disso. Uma vez que a gente estudou esse ponto, agora a gente vai traçar um paralelo entre moral e direito. Isso já é a evolução do pensamento jurídico. Silvio de Salvo Venosa nos diz o seguinte: talvez não exista tema mais pisado e repisado, ok? Talvez não exista tema mais repisado pelos justos filósofos do que a contraposição e a harmonização entre moral e direito. Estão vendo a importância disso? Você conseguir fazer com que a moral e o direito se engendrem, se engrenem e que possam trabalhar em harmonia sem que haja um conflito é algo muito ardoroso. Por quê? Porque a moral, ela vem de si, ela vem de você, ela é sua, ela é uma questão interna corporis. Ela é uma questão sua, ela é pessoal. Os meus princípios, os meus conceitos morais podem nunca coincidir com os seus. Nem com os de Maria, nem com os de João, nem com os de José, de Josefina. Essa é a questão da moral. A moral é algo pessoal, é algo intrínseco do ser humano. É algo que somente ele pode ter, porque ele é quem vai desenvolver essa ambiência ética para poder definir o que é que está dentro da moral ou não. Então a moral, ela é pessoal, o direito é normativo. O direito é normativo, o direito é fruto da análise social. Então, etimologicamente falando, Hermes de Lima, ele diz que a palavra moral decorre sociologicamente de mores, que sob esse sentido pode ser compreendida como o conjunto de práticas, de costumes, de usos, de padrões de conduta em determinado segmento social. Então a palavra moral, ela vem de si, de uma convivência. Você ali vai analisar e vai ver o que é que você considera como ético e moral. Ok? Mais adiante, a gente tem que Miguel Reale fala: o que distingue a conduta moral é a pertinência do ato à estimativa do sujeito mesmo que age. Ou seja, aquele sujeito que age é quem, diante das suas expectativas, vai definir o que é moral mediante as análises das suas próprias atitudes. Até certo ponto, poder-se-ia dizer que no plano da conduta moral, o homem tende a ser o legislador de si mesmo. Olha que bonito, não é verdade? Olha que bonito. O que Reale está querendo dizer aqui para a gente, esse grande filósofo, é o seguinte: olha só, gente, você mesmo será o juiz de si mesmo. Você será o seu próprio juiz. Você é quem vai analisar quem é, quais são as suas atitudes,
o que é que há de correto e de justo no seu agir. Quem aqui nunca tomou uma atitude ou no meio de um embate, de um debate, de uma discussão, mesmo sabendo que estava errado, querendo provar que estava certo, analisava a si mesmo, as suas atitudes e dizia: eu sei que eu estou errado. Uma vez que a gente estudou a moral, vamos dar uma pequena pausa para a gente falar sobre o direito, ok? Até já!